Meus irmãos, a paz do Senhor, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 13, que está trazendo o título A Igreja não sobrevive sem doutrina. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 nas lições bíblicas jovens, e nesse trimestre está trazendo o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Nós já estamos na etapa final desse primeiro trimestre de 2024. Temos estudado 12 lições até aqui. Na lição de número 1, nós estudamos o tema Bíblia, a fonte da genuína doutrina, abrindo então aqui o primeiro trimestre de 2024. E na lição de número 2, estudamos a doutrina de Moisés. Na lição de número 3, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. Na lição de número 4, os jovens que se mantiveram firmes na doutrina. Na lição de número 5, as falsas doutrinas. Na lição de número 6, a doutrina e o amor pelo Senhor. Na lição de número 7, a doutrina que dá vida e expulsa demônios. Na lição de número 8, a sã doutrina. Na lição de número 9, a doutrina dos apóstolos. Na lição de número 10, o cuidado com o vento de doutrina. Na lição de número 11, a doutrina deve fazer parte do culto. Na lição de número 12, que foi a última lição que estudamos, trouxe o título Perseverando na doutrina de Cristo. E na próxima lição, que é a lição de número 13, que vai trazer o encerramento desse primeiro trimestre de 2024, está trazendo o tema A Igreja não sobrevive sem doutrina. E o texto principal nos diz assim: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Tito capítulo 2, versículos 6 e 7. Resumo da lição. A igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. E o texto bíblico está registrado em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 14 ao versículos 21. Que nos diz: traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenhais contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Introdução. Nesta lição, que encerra o trimestre, estudaremos a respeito do caráter essencial da doutrina para a manutenção da vida e da saúde da igreja. O objetivo é reafirmar a importância da doutrina para a igreja. Veremos que os fundamentos doutrinários de Deus são firmes e eternos. O primeiro tópico traz o título O fundamento de Deus permanece. No primeiro subtópico, a natureza do fundamento de Deus. No segundo subtópico,
fundamento eterno. No terceiro subtópico, fundamento firme. Segundo subtópico traz o título Desmascarando os mentirosos. No primeiro subtópico, a realidade dos mentirosos. No segundo subtópico, desmascarando os mentirosos. No terceiro subtópico, há escape para os mentirosos. No terceiro tópico traz o título Vivendo uma vida moderada. No primeiro subtópico, uma vida moderada. No segundo subtópico, a moderação como obra do Espírito Santo. Terceiro subtópico, alcançando uma vida moderada. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 13, que está trazendo o título A Igreja não sobrevive sem doutrina, nos diz: uma vez que ficou clara a importância e a essencialidade da doutrina bíblica para a saúde espiritual da igreja, conclui-se e afirma-se que, definitivamente, a igreja não sobrevive sem doutrina. Diante disso, só resta apontar alguns elementos que afirmam o fato de que a doutrina cumpre o papel de manter a vida e a saúde espiritual da igreja, pois é por meio dela que a busca pela compreensão sobre Deus é segura e evita as tristes consequências do falso ensino. Não basta pensar em Deus, nem mesmo declarar crença nele. É preciso crer da forma correta e objetivamente declarar a fé no único Deus, conforme apresentado e explicado na sua palavra, a Bíblia Sagrada. É nesse ponto que a doutrina bíblica apresenta-se e cumpre o seu papel de nortear a trajetória do homem em busca por Deus e na sua caminhada com ele. Isso reafirma a essencialidade da doutrina para o homem e para a igreja. Primeiro tópico. O firme fundamento de Deus permanece. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Isaías capítulo 40, versículo 28. Deus é eterno e imutável, razões pelas quais ele não sofre nenhuma alteração, além de ser impossível ser totalmente compreendido pelo homem. Em paralelo a isso, considere a declaração de Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João capítulo 6, versículo 68. Ao escrever uma das suas epístolas, ele afirmou a eternidade da palavra do Senhor em contraste com a transitoriedade da vida humana. 1 Pedro capítulo 1, versículo 24 e 25. Assim como Deus é eterno, a sua palavra também o é. E isso implica afirmar que, uma vez que a doutrina bíblica vem de Deus, como a própria expressão indica, e da palavra de Deus, os fundamentos doutrinários sobre os quais a fé do crente está firmada também são eternos e permanecem para sempre. Esse primeiro ponto é dedicado a observar a natureza do fundamento de Deus, dando destaque à sua eternidade e à sua firmeza. Primeiro subtópico: a natureza do fundamento de Deus. Paulo dá o seguinte testemunho a respeito do fundamento de Deus. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. Isso quer dizer que o fundamento permanece porque ele pertence a Deus. O vocábulo fundamento é usado em outras partes da Bíblia, como por exemplo em Lucas capítulo 6, versículo 48, Romanos capítulo 15, versículo 20, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao versículo 12, Hebreus capítulo 6, versículo 1,
Efésios capítulo 2, versículo 20. Considere as palavras de Paulo em Efésios, no capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. O texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 23, está escrito: se na verdade permanecerdes fundados e firmes. O termo grego empregado aqui é femelios, e nesse contexto só pode ser compreendido à luz do que Paulo escreve logo em seguida, quando usa o termo selo, oriundo do grego esphrasis, ou ainda o verbo esphragizo, cujo significado é selar. Considerando isso e outras passagens, como a de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, e Romanos, capítulo 4, versículo 11, nas quais Paulo emprega o termo selo, é possível concluir que, muito provavelmente, esse selo aponta para algo que está além de simplesmente uma marca, mas também tem a relação com a garantia que só o poder de Deus pode dar. Efésios capítulo 1, versículos 7, 12, 13, 14 e 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, 10, 15 e 19. A expressão selo é seguido da importante informação de que o Senhor conhece os que são seus, o que parece indicar que esse selo, que desdobra do firme fundamento, deságua no crente fiel como uma espécie de segurança que o próprio Deus dá de mantê-lo na sua presença. Pois conforme a sequência do texto afirma que qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Os crentes fiéis são, e em certa medida, tanto beneficiados com a firmeza desse fundamento divino, como também a demonstração visível de que o Senhor, por meio desse mesmo fundamento, assegura a vitória da igreja sobre o mundo e o pecado. É evidente que uma das verdades exaltadas e sublinhadas por Paulo aqui é a de que tanto o crente quanto a igreja carregam esse fundamento, cuja natureza é Deus. O fundamento do qual Deus é a fonte não foi colocado em outro lugar senão na igreja, que lhes dá segurança e serve de conteúdo da mensagem a ser pregada, que é eterna. Segundo subtópico, fundamento eterno. Antes de fazer uma relação entre o fundamento divino e a eternidade, é necessário dar um esclarecimento sobre o que vem a ser eternidade. Na sua teologia sistemática da CPAD, o teólogo Norman Geisler oferece a seguinte definição: a natureza de Deus é o atributo tradicional da eternidade ou não temporalidade. O teísmo clássico afirma que Deus está acima e fora do tempo. Repetindo, Deus não tem passado, presente ou futuro. Ele tem um presente eterno e duradouro. Do princípio ao fim, a Bíblia declara que Deus está fora do tempo. Desde o primeiro versículo bíblico está claro que Deus existe fora do tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Visto que o tempo começa com o começo do universo. Isso coloca Deus fora do tempo. A eternidade de Deus implica na afirmativa de que ele não está confinado nem ao tempo e nem mesmo ao espaço. Ele é antes de todas as coisas. Isaías capítulo 43, versículo 13. O tempo começa com a criação. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Logo, Deus é antes do tempo. Isto é, ele é desde sempre. Salmos 90, verso 2.
Paulo confirma veementemente que todas as coisas foram criadas pelo Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Isto está em concordância e não poderia ser diferente com o que o apóstolo João diz em João capítulo 1, versículo 2 e 3. Jesus Cristo é o Verbo. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Isso implica em afirmar que a palavra de Deus é eterna, razão pela qual o apóstolo Paulo afirma que o fundamento de Deus é eterno, ou seja, permanece para sempre. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Uma vez que a doutrina advém das Escrituras, confirma-se que ela é eterna na sua essência, e é por isso que não pode ser abalada. Terceiro subtópico: fundamento firme. Diante do que se viu sobre o sentido de fundamento e da sua natureza eterna, é o momento de verificar o que Paulo quis dizer com fundamento firme. Para isso, é necessário uma compreensão do sentido da expressão firme, que aqui é a mesma usada por Pedro, quando tratou sobre a necessidade de firmeza em tempos de aflições. 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Da mesma forma como Lucas usou no registro que fez sobre a confirmação da Igreja de Cristo, que aponta para a sua consolidação. Atos capítulo 16, versículo 5. Firme, portanto, é uma referência à segurança em tempos de adversidade e confirmação de alguma coisa. O sentido desta palavra empregada por Paulo torna-se ainda mais claro se considerado dentro do seu contexto, conforme se lê. Mas devido aos falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 16 a 18. Para exemplificar os males dessas práticas que afastam o crente da verdade e trazem destruição às bases de uma vida cristã saudável, o apóstolo Paulo traz o exemplo de Himeneu e Fileto, cuja influência foi para o mal, utilizando-se do tema da ressurreição, importante doutrina, mas pervertendo-a com misturas de aparentes verdades, porém com doses de engano. No entanto, o apóstolo afirma que, mesmo havendo quem dissemine o engano, e que há quem seja influenciado e desvie-se da verdade, o fundamento de Deus fica firme, reafirmando que nada é capaz de abalar a verdade de Deus e nem mesmo alterá-la. Paulo contrasta a firmeza da doutrina de Deus com a fragilidade dos ensinos enganosos dos falsos mestres. Deve-se reconhecer que há circunstâncias em que parece que os que enganam estão em vantagens, logrando êxito e obtendo aparentes resultados positivos. Todavia, está provado bíblica e historicamente que a verdade de Deus sempre prevalece e que, a seu tempo, os que enganam, isto é, os mentirosos, serão desmascarados e vencidos pela firmeza do fundamento de Deus. Segundo tópico: desmascarando os mentirosos. Os Salmos de número 101, verso 7, diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. É verdade que, em virtude da natureza poética do livro dos Salmos, ele não pode servir como fonte doutrinária. Contudo, essas palavras do salmista exprimem um princípio que permeia toda a Bíblia. Aliás, é bem difundida ao longo de todo o Novo Testamento. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Note, por exemplo, o contraste entre a firmeza do fundamento de Deus, nos termos apresentados anteriormente,
com as palavras também de Paulo a Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 e 9. Lamentavelmente, os mentirosos e enganadores sempre atuaram no seio da igreja na intenção de desviar os crentes da verdade, e ainda atuam. No entanto, também é verdade e comprovado que os que assim o fazem não permanecerão para sempre. Antes, serão identificados e desarticulados pela verdade da palavra de Deus. Primeiro subtópico: a realidade dos mentirosos. A primeira abordagem sobre o tema dos que mentem em nome da fé e disseminam o engano doutrinário é a respeito da sua realidade. Haja vista que é impossível desmascarar algo que sequer se reconhece sua existência. Deus abomina a mentira. Provérbios capítulo 6, versículos 16 e 17. Pois ela é uma realidade capaz de trazer as mais tristes consequências. Razões pelas quais a Bíblia, além de confirmar a sua presença, também informa as suas formas de manifestação, assim como a sua natureza. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 20, Ezequiel capítulos 28, versículo 1 a 19, João capítulo 8, versículo 44 e Romanos capítulo 1, versículo 25. Inquestionavelmente, a mentira está presente na realidade humana há muito tempo. E o seu caráter trágico e destruidor, principalmente, se dá em virtude da sua natureza diabólica. Haja visto que o propósito do adversário de Deus é a destruição. João capítulo 10, versículo 9. E a mentira é uma das suas principais armas. Isso se não for a principal. Portanto, a primeira ação do crente, no sentido de identificar e desmascarar os que destilam o veneno da mentira doutrinária, é reconhecer a realidade e a presença da mentira e dos seus frutos amargos e mortais. A Bíblia também trata de mostrar que, quanto mais próxima da vinda de Cristo o mundo estiver, mais a mentira será difundida no mundo. Isso pode ser visto em vários textos neotestamentários, como, por exemplo, o de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 11 e 12, em que Paulo fala abertamente que Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Sobre o aumento da mentira, do seu caráter predominante nos últimos dias, Warren Wiersbe faz o seguinte comentário: à medida que a vinda do Senhor para buscar a sua igreja se aproximar, a operação de Satanás no mundo se intensificará. 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3. Uma vez que Satanás é um mentiroso, devemos resistir-lhe com a verdade da palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. A segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 11, diz literalmente: para crerem na mentira. O que vem a ser a mentira? Satanás é o mentiroso e enganou os seres humanos inúmeras vezes. Mas há uma mentira que desde o princípio induz as pessoas ao erro. Satanás contou essa mentira pela primeira vez a Eva: como Deus sereis. A mentira é a ideia de que o homem é o seu próprio Deus e, portanto, pode fazer o que bem entender e se aperfeiçoar apenas com seus esforços humanos. Dentre tantas lições que podem ser extraídas da exposição supracitada, destaca-se aqui que o engano é a arma mais eficaz e a mais utilizada pelos mentirosos, como os que falsificam a doutrina bíblica, bem como o pai, o diabo, e como estilo de vida, a mentira. Eles misturam a mentira com a verdade, pois além de covardes, são incapazes de gerar algo pelo qual convençam, sem que tenham de usar fraudulosamente parte da verdade de Deus. Os enganadores valem-se da simplicidade e fragilidade de algumas pessoas
mas também de pessoas cegas que deliberadamente optam pelo engano. Isaías capítulo 30, versículo 9 e 10. Os mentirosos não toleram e rejeitam a verdade a respeito de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 4 e 22 e capítulo 5, versículo 10. Eles não possuem autoridade em si mesmos, por isso precisam camuflar-se e representar enganosamente que procedem de Deus, pois, caso contrário, ninguém os ouviria. Por isso, é importante a necessidade de a igreja ter a sensibilidade que o Espírito Santo dá por meio do discernimento espiritual para identificá-los e desmascará-los. Segundo subtópico, desmascarando os mentirosos. Diante da realidade dos que mentem e disseminam o engano doutrinário, a pergunta a ser feita é: como identificá-los e desmascará-los? Os mentirosos que trabalham contra a verdade da palavra de Deus têm algumas características em comum que são identificadas com precisão em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 18, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Em primeiro lugar, a expressão desviaram da verdade traz a ideia de que alguém que tem diante de si uma determinada direção a ser seguida, mas que decide com intencionalidade alterar o caminho e andar em outra direção. Em segundo lugar, eles não negam e não rejeitam totalmente os fundamentos doutrinários das Escrituras. Antes, adicionam ideias pessoais e subtraem aquilo que lhes convém. Por fim, eles não se contentam em desviarem-se sozinhos, mas trabalham incansavelmente para que outras pessoas sejam convencidas a trilhar pelos seus caminhos tortuosos de engano. Com frequência admirável, Paulo enfrentou os falsos mestres durante o seu ministério e teve de trabalhar constantemente para defender a igreja dos seus ataques e preservá-la dos danos do veneno dos seus falsos ensinamentos. Um dos casos mais emblemáticos em torno desse dilema vivido por Paulo é o que serviu como um dos contextos em que Paulo escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto, pois falsos mestres infiltraram-se entre os irmãos com a finalidade de tentar enfraquecer a identidade ministerial de Paulo, disseminando mentiras e enganos, inclusive doutrinários. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15. Esses mentirosos contam com o auxílio do terrível espírito de engano, que, como se percebe nas palavras de Paulo, tem a capacidade de parecer ser justo, verdadeiros e amantes da genuína doutrina, mas são falsos e enganadores. Sobre tais mentirosos repousa a palavra e a promessa de que receberão o juízo de Deus em conformidade com as suas obras. Eles enganam sob a influência do espírito de engano, valendo-se também de meias verdades, paralelamente a grandes mentiras e gabando-se de que fazem parte de uma igreja e até do ministério. A mentira e o engano são os elementos principais da atuação desses agentes do diabo. Aliás, esses elementos são tão diabólicos e destrutivos que o anticristo opera na terra sob a influência deles, como explica Mayo Prohman. O anticristo operará prodígio da mentira, ou seja, sinais para confirmar mentiras. Sua vinda será com todo engano de injustiça aos que perecem. Trata-se de engano que leva à prática da injustiça. O homem da iniquidade opera com traição e mentira, e operará milagres satânicos para se impor sobre o mundo. Seu poder, porém, não é irresistível, e enganará apenas aqueles que parecem, ou seja, os que fixaram seus corações contra Deus e contra a retidão. Perecerão,
porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não somente rejeitaram a verdade, como também não tinham nenhum amor ou desejo por ela. Assim são os mentirosos, caminham na trilha do engano, trabalham na divulgação de falsos ensinos e procuram a quem possam enganar, desviando-os da verdade. Terceiro subtópico: há escape para os mentirosos. O fim dos que desvirtuam a igreja com mentiras, desorientam pessoas e desviam-nas da verdade, será de punição e juízo. Mas, afinal de contas, há saída para eles? Se sim, qual seria essa saída? Paulo indica 2 caminhos de saída para os mentirosos, sendo eles, primeiro, a purificação pela separação do mal e, segundo, o arrependimento verdadeiro. Em primeiro lugar, os mentirosos que desejarem ter a oportunidade de perdão e restauração deverão, pessoal e intencionalmente, abandonar quaisquer práticas de engano e afastar-se de qualquer coisa que possa contribuir com o seu retorno a tais práticas. Em segundo lugar, o arrependimento é mais uma vez apresentado como escape, como se vê em algumas das cartas às igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, 16, 21 e capítulo 3, versículo 3. O arrependimento é colocado ao lado do reconhecimento da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26. O que implica dizer que ambos caminham juntos e que o verdadeiro conhecimento de Deus que produz a salvação. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que é contrário aos ensinos falsos e mentirosos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, e por fim, é produto da piedade, isto é, de uma vida devotada ao Senhor Deus. Tito capítulo 1, versículo 1, abre os olhos da pessoa, levando-a a reconhecer a sua própria necessidade espiritual e a sua dependência da graça de Deus, a fim de que seja reabilitada e restaurada por Deus. O contexto em que o apóstolo Paulo trata os pontos aqui apresentados é os de advertir e incentivar Timóteo a apresentar-se diante de Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A santificação, separação integral da vida é inquestionavelmente o ponto de partida para todas as demais partes desse processo espiritualmente dinâmico. Quanto ao escape para os mentirosos, o arrependimento é a porta de saída, que só pode ocorrer mediante uma instrução feita com mansidão por obreiros preparados. Terceiro tópico: vivendo uma vida moderada. Essa sessão propõe uma reflexão sobre o chamado bíblico para que o cristão verdadeiro viva de forma moderada, como fruto da obra exclusivamente do Espírito Santo, além de mostrar como é possível que o crente alcance esse objetivo traçado pela própria palavra de Deus. Primeiro subtópico: uma vida moderada. O texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6, diz: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. No versículo posterior a este, Paulo apresenta a Timóteo que o motivo por que o jovem não deveria apagar e nem desprezar o seu dom é o que o Espírito dado por Deus ao seu povo não é de medo, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O dicionário Vine define moderação, expressão usada por Paulo, da seguinte forma. É traduzido em 1 Timóteo, no capítulo 3, em versículo 3, por moderado, em contraste com contencioso. Em Tito, no capítulo 3, versículo 2, por modestos, em associação com mansidão. Em Tiago, no capítulo 3, versículo 17,
como qualidade da sabedoria que vem de cima. E em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 18, humano, em associação com o bom. A definição acima está em concordância com o que Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 2, sobre a moderação na vida de um cristão, cujas evidências dessa vida são as seguintes. Primeiro, não se envolver em falatórios desnecessários. Segundo, viver uma vida santa, justa, fiel, em amor e pacífica. Viver moderadamente é o mesmo que ter equilíbrio demonstrado nos tempos de adversidades e nas mais diferentes formas de relacionamentos. Romanos capítulo 12, versículo 3. A moderação é uma das fases da maturidade cristã. Ela floresce em ambientes controversos e de grandes testes à fé cristã. Esta virtude permite que o crente ame os seus inimigos, enquanto estes lhe fazem mal. E mesmo depois de terem feito isso, o crente moderado a obra O Pastor Pentecostal adverte os obreiros a desenvolverem essa virtude para o trabalho de licença. Moderado. A palavra grega usada aqui é epike, a qual descreve aquele desejável atributo de generosidade e paciência. Tem a força de uma reação amável e gentil diante da aspereza confrontante. Jesus é o exemplo supremo desse atributo tão necessário. No calor da controvérsia, este é o tipo de líder que aplicará o óleo da generosidade e inspirará uma atitude de racionalidade e retidão. Diante da explicação supracitada, é possível notar o paralelismo com o que Paulo ensinou em Filipenses, no capítulo 4, versículos 5 a 7. Numa sociedade marcada pela espiritualidade do sentimento e da subjetividade, a igreja é desafiada a agir e a reafirmar com base nas ações previstas nas Escrituras para uma vida digna de um cristão genuíno, e não em menos ou meros sentimentos desprovidos de objetividade e confirmação bíblica. Nesse caso, a moderação não é uma virtude a ser sentida, mas a ser vivida, devendo desaguar na realidade das pessoas. Viver com a consciência da presença permanente de Deus, temendo-o. Confiar no Senhor irrestritamente contra a ansiedade, para que nada os inquiete e nem lhes tire a paz. E caso tenha práticas de piedade e quebrantamento diante de Deus, desfrutem da paz que só Cristo quer e pode dar. Portanto, tenham uma vida moderada e honre a Deus com isso. Finalmente, destaca-se que todos os ataques que os poderes das trevas realizaram contra a doutrina de Cristo não foram suficientes para abalá-las. Ela permanece firme, apesar de todas as tempestades que foram levantadas contra elas. Os profetas e apóstolos, isto é, as doutrinas do Antigo e do Novo Testamentos, permanecem firmes, e eles têm um selo com duas máximas nele, um de um lado e a outra do outro, como é comum no selo oficial. Conclusão. Estudamos a respeito dos fundamentos de Deus que permanecem inabaláveis e intocáveis. Esses fundamentos nos ajudam a resistir ao engano doutrinário, disseminar a verdade de Deus e a viver uma vida moderada. Vimos que moderação é equilíbrio e controle diante de diferentes circunstâncias. Se quisermos uma vida moderada,
Precisamos buscar a ser cheios do Espírito Santo. Então, meus queridos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, lição de número 13, que trouxe o título A Igreja não sobrevive sem doutrina. Na próxima semana, se o Senhor Jesus nos permitir, estaremos regressando aqui para trazer aqui o subsídio da lição do segundo trimestre, que vai estar iniciando com o tema O Padrão Bíblico para a Vida Cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Nesse segundo trimestre, nas lições bíblicas jovens, editado pela editora CPAD, teremos 13 lições. E, abrindo a introdução desse segundo trimestre, estaremos estudando a lição de número 1, que vai estar trazendo o título A Realidade da Fé Cristã. Que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.